Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre este livro que eu cheguei a ler, terminei hoje o primeiro capítulo. Então, esse livro, primeiro, se chama of Fire, que significa Corações de Fogo, e são em torno de 8 testemunhos de mulheres. E hoje eu li um que chama de Adele, o nome. E foi assim, incrível por conta de que não é exatamente a história que eu tava esperando. Eu pensava assim que não iria acontecer nada de ruim com ela, que Deus iria proteger o tempo todo, só que a história foi de uma forma que nem eu sei explicar porque aconteceu tanta tragédia, tanta coisa ruim. Então eu vou contar um pouco da história dela, que ela... Vou só pegar aqui o começo da história. Que ela nasceu, na Indonésia, e ela vai contar a história dela no ano 2000. Então ela tinha por volta de 17 para 18 anos. Ela era nova, só que a cultura não tinha liberdade, ela não poderia escolher uma outra religião, só que ela preferiu escolher a Cristo e teve muita dificuldade sobre isso, sabe? Desde quando ela já aceitou a Cristo. E ela tinha alguém na família dela que era o avô, e na hora ela tem que casar com alguém forçado. Ela acaba casando, só que nesse casamento ela primeiro não queria casar, acabou casando por conta da cultura, e ela acaba engravidando 5 vezes, só que ela perde 5 vezes os bebês. E quando ela perde, ela sempre orando, querendo ser mãe, então ela acaba tendo 2 filhos, depois de 5 perdas ela acaba engravidando de novo, e nessas 2 vezes, depois das 5 perdas, ela tem um menino e uma menina. Então aí tudo bem, parece assim que ela casou mesmo que forçada e tudo, nada de ruim vai acontecer, só que ela sempre falava assim, Muslim men. Então ela sempre queria assim fazer mal tanto para ela quanto para a família, por conta de que não aceitava que eles eram cristãos. Então teve perdas de casa, foram presos como escravos, separou ela, dos filhos e do esposo, e ela sempre com medo de que ela poderia morrer, que a família poderia morrer, que, assim, poderia matar eles, por conta que eram cristãos, e sempre aquela coisa assim, volta à cultura, ou então deixa essa cultura de lado, deixa Cristo de lado e faz o que eles querem, sabe? É tipo assim, algo que eu percebo que é controle, sabe? Todo lugar que não tem liberdade quer controlar os outros. E, infelizmente, ela acaba nesse local que ela tava, e ela tava longe da família e como se fosse uma escrava. Então, ela acaba tendo agressões e acaba tendo estupro, sabe? Então, era dessas pessoas que ela falava, Muslim men. E na hora, assim, por ser inglês é um pouco difícil pra mim na hora de ler. E eu já tava assim, meu Deus, quando é que essa história vai melhorar e tudo. E aí ela sempre preocupada com a família, sendo que queria saber onde é que eles estavam, se estavam vivos e tudo. Então ela consegue sair desse local e encontra com a filha dela, e na hora ela tem uma conversa com a filha, e elas começam a falar assim, que a mãe dela tinha morrido, que mataram, e o filho, também mataram o filho dela.
E aí ela começa a conversar com a filha e na hora elas duas ficam juntas, ela começa a trabalhar, colocam ela para trabalhar com plantação de coco. E nesse tempo ela sempre pensando como é que a gente faz para sair daqui, como é que faz para melhorar a vida, o que a gente pode fazer. E elas sempre queriam era isso, de construir a família, de estar sempre voltado para Cristo. Só que muito difícil a história, até difícil. Eu já queria logo ver assim uma luz no final do túnel, só que parecia que cada vez mais piorava. Então, quando falou isso de trabalho, eu pensei, não, agora vai ajeitar a vida dela. Só que ela não estava trabalhando para pessoas boas, eram pessoas ruins. E a filha chegou a falar assim para ela sair do local e tentar ter uma outra vida. E ela descobre essa Adele, que foi estrupada, então ela descobre que tá grávida. E quando ela descobre que tá grávida da pessoa que matou o filho dela, então ela pensa em suicídio, ela pensa em tirar a vida dela. E na hora eu tava até querendo, vários momentos eu pensava assim, meu Deus, eu não vou aguentar ler essa história, tá difícil. E sempre a gente questiona, pelo menos eu cheguei a questionar assim, por que Deus não protegeu ela, porque ela não tem uma história assim de conseguiu se livrar, sabe, desse ambiente, ou então, sabe, e era tempo passando e parecia que tudo ia piorar. Então a filha chegou a ver ela com a faca querendo tirar a vida. Ela já sabia que estava grávida, estava com um bebê, então que não era do esposo. E aí a filha conversou com ela, a filha já era cristã e falou para ela não tirar a vida, que ela tinha que olhar de outra perspectiva, que aquela criança não era da pessoa que, enfim, fez o mal para ela, mas pertencia a Deus. E aí quando ela começa a pensar em Deus, que não era da vontade de Deus nem ela se matar, nem tirar a vida dessa criança, então ela para de pensar sobre isso, de matar ela, né, de suicídio, e começa a pensar em um jeito de sair daquela situação, de melhorar, ou pelo menos a filha ter uma vida melhor. E a filha que fala assim para ela sair daquele local, porque era a única esperança para ela e para a criança que ela estava esperando. E a mãe não queria, e também ela recebia uma carta do esposo, o esposo sabia do que tinha acontecido, que ela estava grávida e tudo isso, de toda a situação que aconteceu, né? E aí o esposo falou na carta, né, pra ela, que continuava amando ela, que não importava com o que tinha acontecido e queria continuar com ela. Então, e o esposo, pelo que eu entendi, ainda não era cristão, sabe? E aí, diante dessa situação toda, ela sai do local, só que ela fica muito tempo sem poder ver, né, assim, a filha e o esposo dela, né, não tinha nenhum contato e ela não sabia. Passa, assim, em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, sem ela saber nada, se estavam ainda vivos, se estava tudo bem, o que tinha acontecido, ela não tem notícia. Então, e ela ficava aquela coisa, continuo com meu esposo luto, ou então dou por vencida e já viro uma escrava, ou então caso com outro pra dar um fim nessa história. Só que já indo pro final, né, da história de Adele, é que ela acaba voltando pro esposo e acaba tendo a criança. Eu não sei o que aconteceu com a filha dela, e essa é a história que contaram
Mas ela e o esposo acabam... pessoas estavam orando por eles, né? Pela história dela. Só vou terminar aqui falando. Ela teve pergunta no final, a última frase da história do dia dela fala que ela teve pergunta para as suas orações. Então ela continua com o esposo e é isso que eu entendi. E antes, e também fala assim que ela se perdoou diante de tudo que tinha acontecido de ruim pra ela. E eu tive várias perguntas assim, e o que aconteceu? Sim, e tanto ela quanto o esposo também começaram a estudar a Bíblia juntos e estavam estudando também para ser evangelistas. É isso que eu soube. Mas tinha outras perguntas que eu tinha que não falaram, que eu não lembro, que eu tô tentando procurar, mas não falo o que aconteceu com a filha, por exemplo, não menciona o que tenha acontecido com a filha dela, se sobreviveu ou se mataram igual o filho, sabe? E é como eu tô aqui falando pra vocês. É um assunto bem pesado, mas, sabe, me tirou, assim, do conforto, sabe? Daquela coisa, assim, que o cristianismo é tudo lindo e maravilhoso. Não, nesse livro aqui tá mostrando muita dificuldade. Claro que Deus vai mudar a história, claro que Deus vai, sabe, mudar a situação, só que como a primeira história que eu tô aqui contando pra vocês, mostrando uma realidade que eu nunca tive esse conhecimento. Assim, falava sobre a igreja perseguida, eu vi, né? Mas com esse livro é como se eu entrasse mesmo, assim, na vida a dia dela, que é como se eu pudesse, pelo menos, ter uma noção maior sobre o tanto de dificuldade que é, sobre a questão da igreja perseguida, de locais que é muito mais difícil ser cristão ou cristã, e tirou da minha zona de conforto, assim, sobre os livros que eu leio, ou então sobre até meus pensamentos sobre o cristianismo. E teve certos momentos que eu senti a presença do Espírito Santo, mas teve vários momentos que eu pensei assim, meu Deus, eu não tô conseguindo ler esse livro. Assim, vou parar. Vinha, sabe, sentimentos assim, vou parar de ler esse livro. Não, esse livro eu não consigo. Só que eu pensei assim, não, eu tô mais assim, focada em terminar o livro, de entender mesmo a história. Eu sempre tava torcendo pra história dela já melhorar, já mudar, já assim, ter intervenção de Deus, sabe, pra ela poder estar num local seguro, dela poder ser cristã, dela poder construir a família dela com o que ela ama, sabe? Ou pelo menos mesmo solteira, que ela pudesse ser cristã num local seguro, sabe? Sem medo de morte ou de, sabe, de falta de proteção, segurança. Pelo contrário, era isso que eu tava torcendo pra ela, só que a história no final me surpreendeu. Eu não imaginava, assim, por exemplo, que o esposo iria querer estar com ela. No começo eu não entendi, assim, eu pensava que ela, na hora que eu tava lendo, que assim, que ela conseguiu se livrar do local. Eu fico por conta de que é inglês, né? Eu não tava entendendo direito. Aí na hora que falava que tinha pegado ela como escrava e queria torturar ela, tudo, eu pensei assim, só deve ter torturado, sabe? De sentir dor e tudo, e tchau. Não sabia que... E aí quando ela falou que tava grávida, aí eu pensei, não, ela foi estrupada, então foi pior do que eu imaginava. E aí eu só tive esse entendimento com isso, por conta de que eu sinto uma dificuldade da língua, né, do inglês. Meu inglês não é 100%, mas essa história tá assim, já começou desse jeito. Então,
minha meta para esse livro, eu tô pensando assim, de ler, pegar uma história e tentar ler em um dia a história. Então já terminei com essa história, graças a Deus. Assim, porque não é fácil. A gente tem que, assim, mexeu muito comigo, sabe? Por conta de que vinha aquela coisa assim, poxa, por que Deus não protegeu ela e tudo, assim. E ela tava orando, ela orava no momento que pegaram ela e ela sabia que poderia até matar ela, ela tava orando. Ela orou 7 vezes e não foi nem como ela imaginava e não foi como eu também tava querendo que acontecesse com a vida dela. Mas eu tive essas surpresas do final, né? Quando o esposo quis estar com ela e ela conseguiu estar de novo com o esposo e teve a criança e não matou a criança. Nas próximas histórias que eu tô lendo, a próxima é de Purnima, que é do... que ela está em Bhutan, e eu tô lendo essa história. Essa é a segunda. A terceira tem Aida, da Rússia, tem Sabina, da România, tem a 5, né? É a Tara, do Paquistão. Tem também a história de Ling, seria a sexta, só que Ling não veio nesse livro, eles esqueceram de colocar, não sei, teve um erro de gráfica. Essa parte que eu coloquei assim é porque repetiram as histórias e faltou uma história que seria de Ling. Então nem coloquei o local aqui que eu escrevi pra saber as pessoas. Eu cheguei a numerar aqui. E essa daqui foi a que eu já li. E teve uma que faltou, então vai ser 7. Vou ler 7 histórias de mulheres. Então, como a Ling não tem, aí a próxima é Glendiz, que é da Índia. E Mai, que é do Vietnã. Então, no todo eu vou ler 7 histórias de 7 mulheres cristãs, que é totalmente diferente da realidade do Brasil e também da cultura que eu tô agora, né, dos Estados Unidos, por conta de que, em vez de ter leis para proteger, né, ou a questão da liberdade, que fala muito, né, que você é livre para ter a religião que você quer, ou então é livre para escolher, por exemplo, eu tava vendo um trailer, né, tem certa liberdade. Claro que pro mal, para coisas ruins, aqui não tem liberdade. Mas um vídeo, por exemplo, que eu vi na TV ontem, que era o menino cadeirante, era um filme, mas eu tava vendo só o trailer. E aí mostrava que ele era cadeirante, tava pegando o ônibus e tava com um macaco. E aí na hora uma pessoa questiona falando, mas você tem por que você tem um macaco? E aí ele responde falando assim, porque esse país é livre, então ele poderia ter qualquer animal. Então, esse tipo de liberdade que a gente tem de a gente poder ter a nossa religião, de a gente poder propagar a nossa fé, essas pessoas aqui que eu tô lendo, infelizmente, não tem essa liberdade, tem uma grande dificuldade e grande, totalmente diferente do que, assim, é algo que, mesmo eu lendo, eu não, sabe, é difícil saber o que tá ali na pele, mas enquanto, por exemplo, eu tava preocupada com coisas tão supérfluas ou preocupada com coisas que é totalmente diferente da preocupação dela, me fez assim, me chacoalhou bastante para eu pensar melhor sobre a questão de pensar mais na igreja, de pensar mais nessas mulheres, por conta de que
parece que a gente não pode ajudar, mas o que é uma oração, né? Por que a gente não para e pensa sobre isso, de como podemos ajudar? Então, até para dar dinheiro, recursos, é muito difícil, mas a história aí da Adele, no final, eu vi, sabe? Eu pensei, no meio da história tava assim, New Life, no meio da história dela. E eu pensava, agora vai mudar, agora a situação vai dar um rebuliço. Só que não. Só no final da história. Mesmo com essa frase. Então, só no final mesmo da história que a vida dela mudou. E no final ela escreveu que as orações dela foi respondidas. Então ela queria continuar com o esposo e conseguiu isso. Com certeza ela não queria a morte dos filhos e nem essa atrocidade que aconteceu com ela, mas ela mostrou o cristianismo mesmo diante das dificuldades. Ela mostrou a Cristo, ela continuou orando e ela continuou buscando. Então, que a gente possa aprender com a vida de Adele, que cristianismo não é somente um mar de rosas, que tem sim dificuldades, e eu vejo que como são pequenas as nossas dificuldades comparado com a vida das pessoas que são perseguidas, que não pode ter liberdade para falar de Cristo ou até viver o cristianismo. Então são pessoas que precisam das nossas orações. E isso é de graça, oração é de graça. Que a gente possa querer se mover mais sobre isso, sabe? Eu mesma quero terminar de ler o livro, mas dá vontade de fazer assim, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, o que eu posso fazer para ajudar essas mulheres, dá essa vontade, sabe? Mas graças a Deus por esse livro. E eu percebi aqui nesse livro um dos motivos também para eu querer o livro é que o Brasil tá junto com esse projeto que se chama em inglês VOM, e VOM significa, que é o nome do projeto, né? Que é The Voice of the Martyrs. Então significa a voz dos mártires. E esse livro mesmo vai falar de mulheres cristãs. Então que a gente possa entender que Deus tem o melhor pra gente, mas o perfeito mesmo é no céu. E que tem outras pessoas cristãs que estão passando por mais dificuldades do que a gente. Então eu olho para essas dificuldades e vejo que eu não tenho dificuldade na minha vida. Quando eu olho para essas histórias, quando eu vejo dificuldades 1000 vezes maiores do que as minhas, e que é bem pequeno, por exemplo, dificuldades que eu tenho financeira, ou então de sonhos que eu quero realizar. E eu vejo assim que o foco mesmo tem que ser Deus, que o foco mesmo tem que ser a gente olhar para Cristo e vai valer a pena, mesmo diante das dificuldades. Então, espero que esse vídeo contribua com a vida de vocês, que vocês também possam abrir a mente, sabe, para entender que será que as dificuldades que você tem são iguais a que eu tô lendo nesse livro? E se você tem histórias assim também, entenda. Cristo é a resposta, sabe? É Cristo diante das dificuldades. Não é o dinheiro, não é a realização de sonhos. Se Deus não tá no projeto, não adianta. Mesmo na alegria ou na tristeza, que a gente queira Cristo, que a gente queira Ele na nossa vida, Ele nos nossos projetos. Então, é isso, gente. Esse vídeo vai ficar por aqui e vai ter mais sobre